Em 2005, um filme chamado Wolf Creek fez muito sucesso e chocou muitas pessoas. Mochileiros desapareciam na Austrália, e o mais chocante de tudo é que no final do filme ele cita que é baseado em histórias reais. Só que o que aconteceu de verdade anos depois foi muito mais parecido com o filme do que a história que ele foi baseada. E é dessa história, em 2016, que nós vamos falar hoje, que inclui uma alemã e uma brasileira. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais algumas vezes por semana. Aproveito também para deixar aqui na tela as minhas contas no Instagram, @ThaisRory e @Sexta Estranha. Gente, normalmente eu já me mexo bastante quando eu faço as gravações dos vídeos, né? Eu não consigo ficar na mesma posição. Hoje pode ser que seja pior porque eu estou com dor no corpo inteiro, porque ontem eu tive minha primeira aula de pilates. E sério, gente, foi a vergonha, assim, foi a vergonha. Ontem mesmo eu já estava sentindo muitas dores, tomei um Dorflex, dormi cedo, né, porque ia fazer o que? Acordada com dor. Hoje a dor continua, só que é mais uma dor muscular. Eu gostei muito, gente, eu já recomendo que vocês façam. Amanhã eu vou para minha segunda aula e vamos ver o que apito toca. Inclusive dizem que pilates é até bom para acabar, né, ou diminuir com as dores de cabeça, principalmente essas dores de cabeça que são causadas por estresse, por tensão. Então eu vou atualizando vocês sobre esse meu caso, tá? A história de hoje é exatamente um filme de terror. Não tem como escutá-la e você não vivenciar as coisas na cabeça. Aconteceu em 2016 na Austrália, como eu já falei para vocês. Wolf Creek, o filme de 2005, é um dos meus filmes preferidos, assim, no ramo de terror. E eu assisti em uma época que eu assistia a muitos filmes de terror. Hoje eu já não assisto mais. Então ando super desatualizada. É um filme que tem na internet, aqui no YouTube eu achei para assistir, só que eu ainda não reassisti. Então eu vou deixar aqui o link também no comentário fixado. No final desse vídeo vocês vão lá e assistir e morrer de medo também. Então agora vamos focar nessa história aqui. Na história de duas mulheres de 23 anos de idade, Lina e Beatriz, que se conheceram e depois fizeram juntas uma viagem, que foi a viagem que as duas tinham certeza que não sairiam de lá bem. Vamos para a história das duas mochileiras. Então era começo de 2016. Nós temos duas mulheres, Lina Rabente, que nasceu na Alemanha, que tinha 23 anos de idade, e também temos uma brasileira com a mesma idade chamada Beatriz. O sobrenome dela não foi divulgado, eu não achei em lugar nenhum, nada na imprensa, nada, gente. Ela só foi descrita como brasileira Beatriz, 23 anos. Então cada uma estava vivendo um momento diferente das suas vidas. Elas não se conheciam, porém elas tinham grandes sonhos, que era conhecer o mundo viajando. Não exatamente o mundo inteiro, só que alguns lugares. Lina, em 2016, ia fazer um ano sabático. Ou seja, ela não ia fazer nada naquele ano, não ia estudar, não ia trabalhar, só ia conhecer outros lugares. Beatriz estava terminando a universidade de enfermagem. Como eram ainda férias escolares, para ela era interessante viajar e dali a pouco, né, ela iria se formar e aí ia ser mais complicado para ela. Então as duas foram para a Austrália. A Austrália é um país muito visitado por turistas, é um país que tem paisagens maravilhosas, tem grandes universidades também, muitas pessoas vão lá para estudar ou fazer intercâmbio ou fazer especializações, e é um país que aparentemente é receptivo com turistas e com estudantes. Um mês antes da viagem, Lina assistiu com um amigo dela exatamente esse filme que eu falei para vocês, o Wolf Creek, e ela ficou chocada, né? Porque não tem como não ficar, gente, sério. São emoções que trazem na gente que, meu Deus, a gente nem sabe que dá pra sentir tudo isso. E ela disse que assim que acabou o filme, ela virou pro amigo dela e falou: nossa, é muito bom esse filme, muito interessante, só que aí tá algo que nunca aconteceria na vida real, sério. Porque ela já sabia que ia pra Austrália, isso aconteceu na Austrália, só que é coisa de filme, né? Será que é só coisa de filme? Então nós estamos em fevereiro de 2016, as duas
não se conheciam ainda, elas se conheceram no albergue que elas ficaram. E elas estavam viajando sozinhas, então olha só que interessante se de repente elas viajassem juntas. Elas estavam em um estado chamado Adelaide e elas queriam ir para Melbourne. De carro seria 8 horas de distância. Beatriz, ela tinha um namorado australiano, um garoto chamado James. Um homem chamado James. E ele incentivou que ela viajasse sozinha de Adelaide para Melbourne, dizendo que ia encontrar paisagens maravilhosas, que ela não iria se arrepender, que ela iria se arrepender se ela não fosse. Então os próprios australianos, assim como James, conheciam suas paisagens, sabiam que eram bem bonitas e ele incentivou que ela fizesse essa viagem com a nova amiga Lina. Então elas combinaram essa viagem. Existe um site chamado Gumtree, que é um site especificamente para você oferecer carona ou para você pedir uma carona. E aí Beatriz, ela fez um cadastro nesse site para saber se tinha alguém que no dia tal iria fazer exatamente o caminho para elas irem juntas. Acredito eu que ela devia também ajudar com alguma forma de gasolina, esse tipo de coisa. E aí 2 homens responderam o chamado dela. Ela tinha combinado certinho com um certo rapaz, estava tudo definido, só que no dia antes da viagem o carro dele quebrou e aí ele teve que desmarcar. Então, ela tinha a segunda opção, que era um homem chamado Roman. E ele ainda ia fazer esse trajeto, então a viagem estava em pé. Ela não achou nada estranho conversando com ele com mensagens, porém ela disse que ele era meio impaciente. Tipo, decide aí se você vai mesmo, se você for, você me avisa. Então chegou o dia que eles iriam se encontrar para irem todos juntos para Melbourne, que era dia 9 de fevereiro de 2016. Quando elas viram o Roman, elas acharam ele meio velho, porque é um tipo de aventura que os mais jovens fazem, né? Mas poderia ser só coisa da cabeça dela, se ele ia fazer esse trajeto, né? Por que não? Ele tinha, na verdade, 59 anos de idade e, gente, ele era um gigante. Ele tinha 1,98 m e elas eram baixinhas, principalmente Lina. A partir daí, elas não acharam nada estranho. A viagem começou e Beatriz fez algo que basicamente todo viajante faz e que hoje é comum, só que em 2016 não era tão comum, né? Ela pegou o celular e gravou ela falando, gravou em volta dela, gravou o Roman dirigindo o carro. Dá pra ver Lina atrás do carro, ela tava meio cansada, olhando para o mapa. E esse trajeto de 8 horas é um trajeto com paisagens lindas, elas tinham muita coisa para ver. O que essas meninas não sabiam é que elas tinham pego carona com um homem nada gentil. Então ele, 59 anos de idade, ele tinha apenas algumas semanas terminado o namoro com a namorada dele, com uma mulher chamada Sylvia Clark. Eles namoraram por 6 meses. Roman era gentil, romântico, carinhoso, até que teve um dia que ela acordou quando ela estava sendo amarrada na cama e ela disse que não gostou daquilo, pediu para ser solta. Ele começou a bater nela, ele abusou dela, depois virou pro lado, dormiu e deixou ela ali amarrada. Ela ficou toda machucada. Tem fotos dela, né? Ela tirou fotos do corpo dela cheio de hematomas. Depois disso, imediatamente ela terminou o relacionamento, ela disse que não queria mais contato com ele, só que ela ficou com vergonha de ir à polícia denunciar. Então a denúncia não aconteceu, porém ela manteve distância. E essa viagem que ele estava fazendo no dia 9 até Melbourne era algo que ele já tinha planejado. Na verdade, ele tinha planejado ir com ela para uma cidade chamada Salt Creek, que é uma cidade pesqueira. Claro que com o fim do namoro ela não foi, só que ela não sabia que ele iria para essa cidade mesmo assim. Aparentemente ele estava indo. O Salt Creek ficava somente 2 horas de distância de Adelaide. E aí quando chegou realmente a esse local, ele virou para as meninas e falou: olha, é melhor a gente fazer um acampamento aqui. E amanhã a gente continua a viagem. Era algo estranho sim, porque era algo que não era combinado. Lina olhou para a amiga, apesar de se conhecerem somente há uma semana, elas se consideravam amigas, e ela perguntou para Beatriz: esse cara não é estranho?
Ela falou assim, eu também achei ele estranho, só que pode ser coisa da nossa cabeça. Não, vai dar tudo certo, a gente acampa e amanhã a gente segue caminho. Tudo bem. Lina disse que estava muito cansada e Roman, ele foi gentil, ele montou o acampamento para elas, né, apesar que ele também iria utilizar. Então tinham 2 cabanas montadas, montaram uma mesa, um fogãozinho. Lina estava cansada, então ela disse que ficou no carro dormindo, tirando o cochilo, e Beatriz estava fazendo um macarrão, conversando com Roman, e eles também beberam taças de vinho. Salt Creek não é somente um local de pesqueiros com um mar bem bonito, com dunas. É um local maravilhoso mesmo, só que é um local que Roman conhecia muito bem. Anos atrás, principalmente quando os filhos dele eram crianças, ele frequentava esse local como turismo, como lazer. Então é um local que ele conhece super bem. Conversando com Beatriz, ele disse, olha, sabia que por aqui tem cangurus? Tem vários cangurus, inclusive eu vi algumas pegadas naquela direção. Tem canguru perto, você quer ir ver? Claro, né, gente? Quem que tá na Austrália e não quer ver um canguru? Então Beatriz topou. Então eles começaram a caminhar, ela estava trajando o biquíni dela, afinal ela estava em uma praia, e foram atrás dos bichinhos. Só que eles caminharam e cadê os bichinhos? Daí ela falou assim, ó, esquece, a gente não vai encontrar, vamos voltar pro acampamento. E foi nesse momento que ela virou, que ela começou a andar, ele simplesmente a derrubou no chão, na areia. Em primeiro momento ela não entendeu o que era. Ela imaginou que era uma brincadeira de mau gosto. E ela virou e falou, oh, que brincadeira é essa? Eu não gostei. Aí foi quando ela apanhou a primeira vez. Ele foi pra cima dela, fincou no chão uma faca. Então deixou bem claro que, olha, isso é uma ameaça. E apareceu cordas, que ela nem tinha visto que ele estava com corda em algum lugar. E ele estava tentando amarrar as mãos e os pés dela. Então imediatamente ela conseguiu pegar aquela corda, jogar mais longe, ela apanhou de novo e ele disse, se você não se comportar, eu vou quebrar o seu braço. Aí ela viu que o negócio era sério, ela deixou-se ser amarrada, então ela estava com os braços amarrados atrás das costas e ela também estava com os tornozelos amarrados, só que ela deixou um espaço que ela conseguia andar, só que não conseguia correr. Então era um espaço pequeno que ela conseguia colocar um pé na frente do outro, pelo menos. Ele pegou a faca e cortou o biquíni dela. Começou a beijá-la, a tocá-la, ela tentava fugir, ele a pegava com mais força e ela falava, né, não, que isso que você tá fazendo? E aí, para tentar calá-la, ele pegou a parte de baixo do biquíni dela e colocou na boca dela. Ela estava apavorada. Beatriz tinha certeza que não sairia dali viva e ela só imaginava a mãe dela no Brasil tendo que ir para a Austrália para reconhecer o corpo da filha. Ela imaginava exatamente essa cena. E ela teve a ideia de virar para ele e falar, a gente não precisa disso, você não precisa forçar, vamos para acampamento que lá vai ser mais agradável para você. Então o que ela queria na cabeça dela era ganhar tempo. E quem sabe no acampamento ela conseguiria fugir. Então sim, eles foram em direção ao acampamento, só que chegando mais ou menos perto, ele mudou de comportamento de novo, talvez ele imaginou que ela iria aprontar alguma coisa, começou a arrastá-la para uma outra direção. E aí ela pensou, é a chance que eu tenho, eu preciso gritar somente uma vez. Então ela usou toda a força que ela tinha no pulmão dela e gritou o nome da amiga, Lina. E aí claro que depois disso ela já apanhou outras vezes, ela não conseguiu mais falar nada e ele foi arrastando ela para outra direção. Lina estava dormindo, lembrem, ela estava dormindo, só que foi um grito tão forte que ela conseguiu acordar e ela foi atrás procurar a amiga dela. E quando ela olhou para a areia, ela viu Beatriz sem roupa, deitada na areia e aquele grandalhão em cima dela. Em primeiro momento ela pensou, não, isso não está acontecendo, né? Não pode estar. Aí ela viu que realmente estava acontecendo, ela correu em direção a eles e falou pro cara, solta ela, deixa ela ir embora. E ela disse que quando o Roman olhou para ela, era um olhar diabólico. Gente, ele disse para ela uma frase que naquele momento ela não entendeu. Só que a frase era,
eu só queria experimentá-la. E ela teve medo de ficar perto dele e ela voltou, saiu correndo, ela foi em direção ao acampamento, porque o que ela queria era pegar a bolsa dela, pegar o celular dela e pedir ajuda. Só que logo em seguida ele foi correndo atrás dela e Beatriz viu que ele tinha algo na calça e ela achou que era uma marreta. Ela gritou para a amiga: Lina, ele tem uma marreta. Nesse momento que ela estava na bolsa dela e ela estava, sabendo que ele estava se aproximando, e ela só disse: olha, eu só quero pegar minhas coisas e ir embora. Não deu tempo. Ela sentiu algo quente na cabeça dela. Ela sabia que ela foi atingida e aquela coisa quente era o sangue dela escorrendo. Na verdade, Roman estava com um martelo e ela foi atingida com esse martelo. E ele conseguiu bater nela outras 3 vezes antes que ela conseguisse escapar e começou a correr. Nesse meio tempo, lembrem que Beatriz ela estava com as mãos e os pés amarrados. Ela estava com as mãos atrás das costas. Ela tentou passar as mãos por baixo do corpo dela para as mãos ficarem na parte da frente e facilitar, né? Só que ela não conseguiu. Mesmo assim, ela conseguiu desamarrar os pés. Então ela estava apta para poder correr. Só que ela não correu para longe, ela correu em direção à amiga dela. E quando as duas se encontraram, ela viu a amiga machucada, Lina ainda conseguiu desamarrar as mãos dela, as duas começaram a correr e elas viram quando o Roman pegou o carro dele e estava indo atrás delas com o carro. E é um carro, gente, de tração 4 rodas, é um carro gigante. E se passasse por cima delas, já era. Então as duas pensaram juntas, pensaram rápido, elas pensaram que teriam mais chances de escapar se elas não estivessem juntas e cada uma correu para uma direção diferente. Beatriz, ainda sem roupas, ela correu em direção aos arbustos, lá ela poderia se esconder, e Lina, ela continuou correndo pelas dunas, na areia. Então, além da areia, tinham alguns morros e tinham uns lugares com algumas plantas nascendo. Não era algo reto, era um local que ela poderia ficar se desviando. Se ela corresse reto, seria mais complicado, porque Roman optou em correr atrás dela. Então ela fazia zigue-zagues, só que ele, com um carro daquela potência, conseguia ultrapassar todas as plantações e continuava indo atrás dela. Ela correu quase 1 quilômetro, ela fugiu por 1 quilômetro, até que ele começou a alcançá-la. Então assim, era um carro alto. Pra vocês terem noção, a grade dianteira do carro encostava nas costas dela. E aí toda vez que ele batia nela, ela caía no chão, se levantava e corria. Ele fez isso 3 vezes. Ele fez isso uma outra vez, só que dessa vez ela não foi rápida para levantar. Ele passou com o carro por cima dela. Por sorte, o carro era tão alto e ela era baixinha que o carro realmente passou por cima, as rodas não. Então ela viu o carro passando. Chegou um determinado momento que ela soube que ela não ia aguentar, sabe? Ia chegar um momento que ela ia cansar e ele ia conseguir fazer algo contra ela. Ela já tinha certeza que não sairia dali viva, ela tinha certeza disso. Só que não por isso que ela não ia deixar de lutar. Ela teve uma ideia maluca. Dessa vez o carro novamente estava de frente para ela, só que ao invés de fugir, ela foi em direção ao carro. Ela pulou no carro, pisou no capô e foi para cima do carro. Ela ficou no teto do carro. Sabendo que ela estava lá, Roman continuou dirigindo, só que numa velocidade absurda e fazendo movimentos também absurdos de zigue-zague, de vai e vem, para que ela caísse do teto. Só que não, ela se manteve firme. Ela estava, gente, com a cabeça sangrando, ela tinha tido um traumatismo craniano e ela estava lutando pela vida dela. Beatriz, ela está traumatizada, paralisada, ainda escondida nos arbustos. E aí ela vê um carro se aproximando. Quando ela tem certeza que não é o carro do Roman, ela corre e vai para frente do carro pedir ajuda. Ela começa a balançar as mãos e pedir ajuda, ajuda. O motorista do carro é um homem chamado Abdul Karim, que ele estava com o pai e 2 irmãos dele. E eles viram aquela mulher desesperada pedindo ajuda, pararam o carro para ela, imediatamente ela entrou atrás do carro e ela começou a falar. O que eles entenderam é que alguém tinha abusado ou tentado abusar dela.
E ela falava, ele vai acabar comigo, ele vai acabar com todo mundo aqui, gente, socorro, por favor, me ajudem. Imediatamente deram roupas para ela vestir, tinha uma calça que estava sobrando, uma blusa, então eles tiveram essa preocupação, né, de, primeiro momento, cobri-la. E naquele local existe um único estabelecimento funcionando, se chama Roadhouse, que é uma parada para viajantes. Então viajantes podem tanto colocar gasolina no carro, como, dependendo do local, passar uma noite, que tem uma parte que é um hotel também, ou somente se alimentar. Normalmente quem cuida dessa Roadhouse é uma pequena família, sabe? E aí quem cuidava dessa Roadhouse, no caso era um homem chamado Adam, ele era o responsável pela alimentação e para tudo que o viajante precisasse. Ele tinha armários também onde ele alugava, se a pessoa ia fazer algo na praia, quisesse deixar as coisas no armário, estava tranquilo. E era então o único telefone da região que existia. Os homens que resgataram Beatriz, eles eram pescadores. Então, através do rádio, eles entraram em contato com Adam e pediram para Adam ligar para a polícia. Explicaram o que tinha acontecido, o que Beatriz tinha falado, e ele reportou tudo isso à polícia. No carro, eles falaram para Beatriz: você está salva, a gente vai levar você até o estabelecimento do Adam e lá a polícia vai chegar. E ela disse que ela não queria ir embora, ela não poderia sair da praia sem encontrar a amiga dela. Ela disse que Roman tinha ido atrás de Lina, então se por favor eles poderiam procurar Lina. E eles toparam, eles ficaram indo com o carro em várias direções da praia, encontraram o acampamento deles. Lina não estava lá, Lina ainda estava no teto do carro de Roman. Quando ela estava no teto do carro, ela disse que abaixava a cabeça e ela via gotas e gotas e gotas vermelhas. E aquela goteira era da cabeça dela. Chegou um determinado momento que Roman parou o carro, pegou uma pá, ficou batendo com a pá em Lina. E ela tentava chutar ele, tentava se desvencilhar, porque ela já estava machucada, né? E ele disse: para de ser ridícula, sai daí. E ela disse: como que eu vou sair daqui? Você tentou me matar. Eles ficaram um tempo nessa situação, até que ela percebeu que o humor dele mudou. Ela acreditou que possivelmente Lina tinha escapado e pedido ajuda, então não tinha muito que ele pudesse fazer, logo iriam atrás dele, então ele estava querendo que Lina descesse do carro. E ele disse para ela: vamos, desce do carro, você está machucada, eu vou ajudar você, eu vou deixar você ir embora. E ela, gente, não tinha muito o que fazer, então ela, sei lá, estava ficando fraca, sem forças, ela resolveu aceitar. E ela disse: então joga fora a faca e o martelo. E ele fez isso, ele jogou os dois equipamentos na areia. Ela topou então descer do carro, ele ajudou ela com os primeiros socorros, colocou uma toalha na cabeça dela, deu um boné dele para ela, de forma que ela colocasse na cabeça e ajudasse a estancar, e ela entrou no carro dele. Lina disse que entrou no carro dele, ficou no banco do passageiro na frente, só que ela não fechou a porta, porque ela tinha medo que ele travasse a porta e ela não conseguisse sair. Então ela estava quase desmaiando e ela estava segurando a porta para que, se algum momento ela precisasse correr, ela correria. E ele estava dirigindo. Enquanto isso, a polícia chegou até o estabelecimento de Adam. Adam tinha identificado 3 policiais que estavam em dia de folga. Eles estavam pescando. E ele foi até os policiais, disse o que aconteceu e falou: ó, vamos lá pra praia, vamos encontrar aquelas moças. E os policiais disseram que não, que eles estavam de folga. Só que os policiais que estavam em trabalho chegaram. Adam ofereceu ajuda porque ele conhecia aquela região muito bem, claro que aceitaram. E ele também entrou no carro dele e foi atrás da segunda menina que estava desaparecida, que no caso era Lina. Nesse meio tempo, Beatriz, no carro com os rapazes, eles encontraram na areia uma toalha toda suja de sangue. E aí, como estava escurecendo, eles resolveram ir até o estabelecimento de Adam. Lá era mais ou menos o ponto de encontro, sabe? Entre a polícia e entre as pessoas que estavam ajudando a resgatar Lina. Outros moradores, outros pescadores, diferente daqueles policiais que estavam no dia de folga, eles se reuniram, então eram muitas pessoas procurando Lina. Então Adam estava dirigindo o carro, ele tinha outras pessoas no carro dele ajudando a procurar. Enquanto isso, eles viram um carro vindo na direção oposta.
Quando esse carro passou por eles em alta velocidade, um dos rapazes disse que achou que viu uma moça no banco do passageiro e ela estava sangrando. Então Adam deu meia volta, começou a perseguir esse carro e esse carro parou na areia. Lina percebeu que esse carro estava seguindo eles. Ela olhou para o Roman e disse: eu vou sair do carro, vou pegar minha mochila e vou embora. E ele só disse: não, Lina, por favor, não vá. Só que ela percebeu que ele estava com uma cara derrotada também. E ela abriu o carro, desceu e foi em direção a esse outro carro desconhecido. Ela estava em um péssimo estado. Os rapazes disseram que ela estava suja de sangue, da cabeça até o pé. Eles olhavam para ela e não conseguiam distinguir se era um homem ou se era uma mulher. Dava para enxergá-la. E quando ela entrou no carro, foi resgatada, uma policial que a viu disse que nunca viu uma pessoa tão suja de sangue como viu com Lina. Então, lembrando que Adam não era policial. Então Adam resgatou Lina e eles voltaram para a Roadhouse. Horas depois, a polícia encontrou Roman no carro dele e ele foi preso. Dava para ver na camiseta dele que estava suja de sangue. Provavelmente era da Lina. Quando Beatriz viu Lina chegando, ela estava desacordada e ela pensou: meu Deus, Lina deve me odiar porque fui eu quem a trouxe pra cá. Acho que ela nunca vai me perdoar por isso. Até que teve um momento que ela abriu os olhos, olhou para Beatriz, sorriu e disse o nome dela, Beatriz, que era como se: tudo bem, que bom que você tá bem, eu também tô bem e vai ficar tudo bem. Quando a notícia da prisão de Roman passou em todos os jornais, Sylvia, a ex-namorada dele, a mulher que há semanas atrás era namorada, viu, claro que o reconheceu, e ela sabia que ele queria fazer aquela viagem com ela até Salt Creek. E ela, quando viu aquilo, ela pensou: se eu tivesse ido, eu não sairia dali viva. E ainda bem que existe um Deus que deixou aquelas meninas viverem, porque, gente, não era para isso ter acontecido. O final poderia ser outro, fácil. E ela ficou com a consciência pesada, porque ela pensou que se ela tivesse denunciado Roman por ter abusado dela, pode ser que ele estivesse preso. Só que ela não fez isso. Então ela deu a oportunidade daquelas duas meninas pegarem carona com ele. Só que dessa vez ela não ficaria muda. Ela foi até a polícia e ela disse o que tinha acontecido. Então Roman foi preso, acusado de várias coisas, dentre elas de tentar tirar a vida de Lina. O julgamento aconteceu em 2017 e tudo o que aconteceu, que eu acabei de falar para vocês, foi exposto no tribunal. Claro que principalmente pela promotoria, que estava ali para acusar Roman. O promotor deixou bem claro que Beatriz recebeu socos e cuspida do agressor. Que quando ela perguntou para ele se ele iria tirar a vida dela, ele simplesmente ficou em silêncio. Um doutor especialista em DNA, ele deu o depoimento dele e ele explicou as amostras encontradas nos locais e nos objetos. Saliva encontrada na parte de baixo do biquíni de Beatriz, e lembrem que ela falou que ele tentou amordaçá-la com aquela parte do biquíni, então sim, foi dado como positivo sendo saliva dela. Aconteceu da forma que ela falou. Também foi encontrada saliva no seio esquerdo dela, que o teste de DNA comprovou que era de Roman. Também tinha no pescoço e no rosto, todas positivas para Roman. E sangue foi encontrado no carro dele, no para-choque, no teto e também em uma pá que estava no carro. E tudo foi dado como positivo para sendo de Lina. O que a defesa usou a favor dela foi o seguinte: lembrem que ele tinha um martelo e tinha uma faca que Lina convenceu ele a jogar fora, senão ela não desceria do carro. Ela sinalizou para a polícia onde tinha sido o local, que ele jogou aqueles objetos. No entanto, quando a polícia vasculhou o local, vários dias não encontraram nada. Então a defesa estava dizendo que foi mentira dela, que nunca existiu um martelo e nem uma faca. Só que, gente, era areia pra caramba. Ou ela pode não ter lembrado exatamente onde aquilo aconteceu, ou aqueles objetos foram afundados pela própria areia. Um cirurgião plástico também deu o depoimento dele. Ele disse que Lina estava em um estado lastimável quando chegou. Ela tinha 4 lacerações na cabeça que eram consistentes
com um trauma causado por um martelo. Esses machucados, eles atravessaram todas as camadas do couro cabeludo, chegando até o osso dela. E se esses ferimentos tivessem sido feitos na lateral da cabeça, eles poderiam ter sido fatais. Quando Beatriz ela foi atendida no hospital, ela tinha muitos hematomas, inchaço no rosto e vários arranhões no corpo. Ela também tinha marcas nos tornozelos e nos pulsos que realmente poderiam ter sido causados por uma ligadura, no caso, uma corda, foi o que ela disse que foi utilizado. Só que aí, né, gente, a defesa deu lá o jeitinho dela, perguntando para o doutor, ele confirmou que também a transferência da saliva pode ter acontecido em um ambiente pequeno. Por exemplo, eles ficaram juntos por horas dentro do carro. Só que aí, né, gente, dentro do carro a gente vê que ela estava de camiseta, né? Então, enfim. Então, no final, a defesa pediu para que os jurados mantivessem a mente aberta. Interrogando Beatriz, a defesa quis colocá-la como uma garota depravada. A defesa disse que realmente as duas saíram da praia machucadas, feridas e angustiadas. Só que realmente as coisas tinham acontecido do jeito que elas falavam. O advogado questionou quanto vinho que Beatriz tinha tomado. E ela disse categoricamente que tomou 2 taças e estava sóbria. O advogado sugeriu que ela tirou o biquíni dela e estava caminhando na praia dessa forma porque ela queria. Segundo a defesa, nunca existiu nenhuma faca, nem um martelo. O que aconteceu é que Beatriz e Roman discutiram enquanto faziam a comida. Ela ficou brava, tirou o biquíni e saiu correndo em direção à praia. Lina, preocupada com o desaparecimento da amiga, subiu em cima do teto do carro, escorregou, caiu e se machucou. Por isso, o machucado na cabeça. Gente, o advogado disse que se Roman, 1,98 m de altura, forte, quisesse ter abusado da brasileira, ele faria isso. Se isso não aconteceu, é porque ele não quis. Era mentira dela. Claro que durante o julgamento as provas que encontraram nas cenas foram mostradas. Por exemplo, o pedaço da corda, o biquíni dela rasgado, facilmente foi determinado que foi cortado por uma faca, a toalha ensanguentada que Lina utilizou e algumas coisas foram ditas também no tribunal. Por exemplo, a ex-namorada dele foi dar o testemunho dela e ela também abriu um caso contra Roman, pelo que ele fez com ela. Só que, infelizmente, o juiz do caso dela disse o seguinte: o que eu vejo aqui, através dessas fotos, é que houve uma relação íntima violenta. Só que eu não posso atestar que não foi consensual. Ah, que absurdo, né? Então, por isso, o juiz declarou Roman inocente, pelo menos no caso da namorada. Durante o julgamento, descobriram que em 2014, ou seja, 2 anos antes do que aconteceu com essas mochileiras, ele deu uma carona para uma outra mochileira e a agrediu intimamente. Ela o denunciou e ainda em 2014 saiu a pena dele. Sabe qual foi? Liberdade condicional. Ele não cumpriu nem um dia na prisão. A polícia teria que, teoricamente, ficar de olho nele. Pelo jeito, isso não aconteceu. No computador de Roman foram encontrados vários arquivos de material pornográfico, onde ele focava na violência contra as mulheres. Ah, outra coisa também, gente, durante o julgamento, descobriram, né, aquela mochileira que ele abusou em 2014, e recentemente, nos últimos meses, ele estava procurando pessoas oferecendo carona. Então não foi sem querer que Beatriz encontrou o anúncio dele, não. Só que outras 16 pessoas não aceitaram ir com ele ou não deu certo. A gente tem que lembrar que as meninas não iriam com ele, né? Só que a carona anterior acabou furando. E outra coisa também que aconteceu. Adam, o rapaz da loja que ajudou as meninas, que foi na praia atrás delas e atrás de Roman, que foi essencial, ele foi tido como um herói local. E ele também foi tido no tribunal pela juíza como um herói. A juíza também elogiou os socorristas, no caso foram 3 socorristas, e ela disse o seguinte: felizmente havia alguns homens australianos decentes no local naquele dia. Não estou me referindo aos 3 policiais de folga, cujo o único interesse deles era continuar pescando. Não estou me referindo a eles. Depois que ele deixou Lina, ele voltou para a praia, encontrou a polícia
e conseguiram encontrar o carro de Roman. E aí finalmente saiu a sentença. Roman foi considerado culpado de sequestro, intenção de causar danos e também por agressão. Isso ele foi considerado culpado. A parte de tentar tirar a vida das meninas, ele foi considerado inocente. Só que com tudo isso que ele foi considerado culpado, a juíza deu para ele 22 anos de prisão, sendo que 17 anos, obrigatoriamente, ele ficará atrás das grades e o restante dos anos, até completar os 22, ele ficará em liberdade condicional. Então, oficialmente, ele ficará 17 anos preso, o que foi uma conquista para todo mundo. Gente, quando isso aconteceu, os nomes de Beatriz e Lina não puderam ser divulgados, fotos delas não puderam também, eles não tinham permissão lá na Austrália para isso, o jornalismo não podia mostrar, até o momento do julgamento. Houve o julgamento e depois de um tempo elas pediram liberação para que elas pudessem ir a público, mostrar seus rostos e também conseguirem dar entrevistas, né? E essas entrevistas seriam pagas com certeza. Aí a justiça deu essa permissão e elas começaram a dar entrevistas, inclusive entrevista por uma rede famosa na Austrália. Com certeza elas conseguiram uma boa grana por causa disso, ainda bem, merecidíssimo, e puderam contar a história delas. Senão eu não poderia nem estar contando isso para vocês com as fotos e com os nomes. O que as duas dizem é que elas não têm medo da Austrália, elas amam a Austrália e os australianos, lembrando que elas tiveram só um azar de encontrar aquele homem especificamente e elas lembram de todas as outras pessoas que as ajudaram. Elas lembram dos australianos como sendo boas pessoas. Lina, aparentemente ela conseguiu se reerguer, ela está bem. Só que Beatriz ficou traumatizada, ela voltou para o Brasil. James, o namorado dela australiano, ele vinha sempre para o Brasil. Ela é de São Paulo e Lina também veio para o Brasil visitá-la e conhecer alguns pontos turísticos como a Vila Madalena, Parque do Ibirapuera, e também foi à feira e comeu um pastelzinho brasileiro. O que James disse é que depois daquele dia algo se quebrou na namorada. Ela é muito mais fechada, dá pra ver que ela não é mais a mesma pessoa. E o que ela diz é que ela evita sair à noite e ela ainda tem a sensação de que ela está sendo seguida por uma certa pessoa. Então essa sensação ruim, sabe? Eu espero que agora que nós estamos em 2024, que ela esteja se sentindo bem melhor. Gente, essas duas garotas, elas foram heroínas. Elas não precisavam se ajudar. Elas se conheciam há somente uma semana, só que elas foram fiéis. E se a gente parar pra pensar, gente, verso, elas tinham que estar com Roman, aceitar aquela carona. Se não fossem elas, se fossem outras pessoas que não lutariam como elas lutaram, ele poderia ter se tornado facilmente um serial killer. Gente, quem é Roman? O que descobriram dele? Ele nasceu na Alemanha, ele foi criança ainda para a Austrália com os pais dele, 2 irmãos mais velhos. A mãe dele morreu em 1990, um dos irmãos faleceu em 2014, o pai dele, aos 80 anos de idade, é vivo. Ele trabalhou como chefe de cozinha, que era o principal trabalho dele. Em 2013, ele abandonou o emprego para cuidar do pai que estava adoentado. E aí, sendo chefe, na época, ele trabalhou em vários hotéis e restaurantes de Adelaide. Ele casou-se 2 vezes. A primeira vez foi no final dos anos 70 e ele teve 2 filhos, um menino e uma menina. A menina se chama Kendall, guardem esse nome. Esse casamento durou 12 anos e depois ele casou-se novamente em 1990. O casamento durou 22 anos e ele teve 3 filhos. Na década de 90 ele também recebeu licença especial de construtor, então ele passou a trabalhar na área de construção civil também. Foi nessa época que ele trabalhou como construtor durante 2 anos na Alemanha que ele nasceu. Então agora, recentemente, depois de 7 anos preso, em 2023, a filha dele foi a público. A filha dele disse que sempre foi muito apegada ao pai, ama o pai ainda, o perdoa pelo que ele fez, só que não entende, né? Ela disse, inclusive, que ele amava Salt Creek e levava os filhos várias vezes para se divertir lá. Ela o visitava na prisão e ele passou a mandar cartas para ela.
e desenhos também. Gente, inclusive um dos desenhos era exatamente do carro dele. Só que ele passou a ser agressivo com ela. Então toda a raiva que ele tinha aparentemente das mulheres, ele se concentrou na própria filha. Eram cartas de cunho ameaçadores, a chamando de idiota e de outras coisas absurdas, sabe? E pessoas que o visitavam na prisão disseram para Kendall, ele disse que quando sair da prisão, ele vai atrás de você, ele vai fazer maldades contra você. Então, depois disso, apesar de ser o pai dela, da pessoa que ela ama, que sempre vai amar, ela disse que encerrou todo o contato com ele, porque agora era um relacionamento muito tóxico, né? Ela não queria mais ter contato com ele, já era, acabou. O que ele disse pra ela é que as meninas eram mentirosas, elas inventaram tudo aquilo, que foi a versão que o advogado de defesa utilizou. Só que sim, ela acredita naquelas mulheres. Ela disse que o pai, basicamente, era uma ótima pessoa, só que tinha sim seus momentos de agressividade e de explosões de humor. E ele amava armas, ele tinha uma coleção de armas. Então, depois que ela foi a público e deu entrevista, Roman disse que ia processá-la por injúria. E outra coisa aconteceu. Em fevereiro de 2024, o tribunal da Austrália determinou que iam destruir o carro de Roman. Era um carro que já estava amaldiçoado, né? Vai saber o que mais aconteceu ali. Só que Roman entrou com um recurso para impedir que isso acontecesse. Ele disse que o carro que estava com a polícia, ele disse que lá tinham provas que mostravam que ele era inocente. Se avaliassem direitinho, iriam saber que a história dele era real e não a história das meninas. Mesmo assim, no final do mês, o recurso dele foi negado e foi determinado que sim, que o carro tem que ser destruído. Eu só não encontrei se realmente foi ou não. E agora, recentemente, em setembro de 2024, ele resolveu tirar a acusação contra a própria filha. E aí a gente fica perguntando, né? Será que foi a primeira vez que ele fez isso? Será que não tem nenhuma outra vítima aí, gente? Será? Bom, temos essa garota de 2014, temos a namorada dele, né? A ex-namorada que ele abusou. Só que tirar a vida de alguém, será que aconteceu? Porque era óbvio que o fim das duas amigas seria esse. Adam, o cara da loja, ele disse o seguinte, que meses antes daquela carona, Roman apareceu no estabelecimento dele e pediu para ele guardar algumas coisas em um armário. E aí ele disse que ia pra praia e ele estava com uma garota loira, que ficou óbvio que ele estava dando carona para essa garota. Algumas horas depois, Roman voltou, pegou as coisas dele do armário e Adam não viu essa garota. Então o que aconteceu? Ela ficou onde? Onde estava essa garota? E aí, com todos esses acontecimentos recentes, ele pedia para que a polícia investigasse. Só que isso foi em 2016 e 2017. Gente, eu não encontrei nada mais falando sobre isso. E aí a gente conhece o caso de uma menininha chamada Louise Bell, que desapareceu do quarto dela em janeiro de 1980. Só que o pijama dela foi encontrado e tinha DNA naquele pijama, que levaram a um homem chamado Dieter Fehn, que foi responsável também por sequestrar um menino e tirar a vida dele. O DNA na roupa dela deu positivo para sendo desse homem, só que também de outros 2 colaboradores desconhecidos, ou seja, ele não estava sozinho. Apesar que ele disse que ele era inocente, então ele não poderia acusar nenhuma outra pessoa. E o advogado de defesa desse Dieter estava pedindo que liberassem o DNA de Roman para eles compararem com essas outras 2 amostras de DNA que foram encontradas no pijama. Por quê? Porque eles estavam achando que o responsável por isso tinha sido Roman. Um dos DNAs encontrados era de um homem que tinha ascendência germânica. Ou seja, tinha ascendência alemã. E lembre que eu falei para vocês que Roman nasceu na Alemanha. E na época que isso aconteceu, Dieter, o homem que está preso, ele morava perto de Louise. Só que outra pessoa que morava perto era Roman. E aí é outro caso que eu não encontrei mais informação ou não liberaram o DNA para ser
comparado ou liberaram e determinaram que não foi ele. Então é isso, gente, esse é o caso de hoje, um caso assim que, gente do céu, né, que movimentação, que luta dessas meninas, que heroínas. Elas são duas heroínas que colocaram um homem perigosíssimo por 17 anos na cadeia. Triste o que aconteceu com elas, a gente entende que traumas aí surgiram por causa disso, só que elas fizeram um bem para a humanidade que eu não sei se elas têm noção disso. Com certeza Roman não ia parar nelas, ele ia continuar e continuar fazendo coisas. Então muito obrigada pela presença de todos vocês mesmo, muito obrigada, adorei que você está aqui comigo e a gente se vê então no próximo caso, tá bom? Beijinhos!